Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live dos Ceareiros de Jesus, onde nós vamos tratar essa noite de um tema especial do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Consolador Prometido. Antes de iniciar, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aqueles que estiveram conosco nas lives anteriores e convidar aqueles que ainda não nos chegaram até a essas lives, que estejam com a gente nas próximas. Quero que você também, se puder, compartilhe essa live depois na sua timeline, dê uma curtida, e se você que está nos assistindo ainda não curtiu a nossa página, Centro Espírita Ceareiros de Jesus, eu convido você a curtir para que você possa receber aí os avisos das futuras lives e outros conteúdos também. Quero convidar a todos a fechar os olhos nesse momento, imaginando a figura de Jesus, sentindo a presença dos nossos benfeitores espirituais, ou nosso anjo da guarda, para aqueles que assim o compreendem, e solicitando que nesse momento nos coloque dentro da sua luz, iluminando os nossos lares, as nossas casas, os nossos aposentos, e que essa luz derrame sobre nós vibrações suaves de paz e serenidade, para que assim nós possamos entrar em contato com o mundo maior, com Deus, e absorver as reflexões que nós faremos aqui essa noite. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos nós e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar sobre o Cristo Consolador. E Jesus, nos Evangelhos, diz o seguinte, em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Se vos amais, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus, então, segundo Kardec coloca, e não é difícil nós interpretarmos isso na leitura, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, segundo ele, que o mundo não conhecia ainda, porque não estaria assim maduro para compreendê-lo em toda a sua totalidade. Que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para fazer recordar tudo aquilo que ele havia nos dito. Ora, se Deus haveria de nos enviar um outro Consolador para dizer o que Jesus não havia nos dito ainda,
e para fazer-nos relembrar daquilo que ele nos havia ensinado, a nossa dedução lógica, e também a de Kardec, é de que Jesus não havia nos dito tudo até então, de que Jesus havia deixado propositalmente coisas, conceitos, princípios e outras informações encobertas pelo véu do tempo, para que isso nos fosse revelado só num futuro. Futuro esse que foram necessários algumas centenas de anos para que chegasse o momento certo onde essas revelações nos seriam feitas. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não havia dito senão por parábolas. Nós sabemos, estudando, refletindo sobre os textos bíblicos, que a forma escolhida por Jesus para nos colocar, para nos trazer princípios específicos foi a de parábolas. E por que isso acontece? Por que ele escolheu essa forma? Porque era a forma mais didática à época, e eu diria de certa forma até nos dias atuais, de nos fazer compreender as suas máximas, os princípios que ele nos trazia, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. As parábolas, tanto quanto as fábulas, as metáforas, elas nos são colocadas geralmente para fazer com que nós compreendamos de forma mais simples, mais fácil, um princípio que muitas vezes é complexo, não é? Então, Jesus, em sabendo disso, e sendo um educador espiritual por excelência, nos colocou esses princípios se utilizando das parábolas. E olha que naquela época ainda houve muita confusão em torno delas, tanto quanto hoje ainda existe. Não é à toa que cada um de nós, mediante o seu próprio filtro pessoal de convicções, de crenças, de cultura, de conhecimento, de informação, dá um sentido diferente às parábolas de Jesus, não é? Então, Jesus colocou em parábolas, porém, como ele mesmo afirma, ele não nos havia dito tudo ainda. Outras informações e ainda mais específicas nos chegariam à medida em que o tempo nos tornasse capazes de entrar em contato com essas novas informações, com esses novos conceitos, que na verdade não seriam tão novos assim, porque como ele diz aqui, né, ele coloca que, na verdade, ele nos faria relembrar aquilo que ele nos havia dito. Então não há nada de novidade. E o próprio Kardec assume que o lado moral da doutrina espírita não traz nenhuma novidade à frente do que Jesus já havia colocado, mas sim exemplifica através dos inúmeros relatos, das inúmeras experiências com que Kardec tateou o plano espiritual, ele faz com que nós concebamos de forma mais específica e clara aquilo que Jesus já havia ensinado. Mostra todos os princípios, né, de amor e de caridade de Jesus aplicados na prática, ligando a vida física, material, à vida extrafísica, espiritual, fazendo a ponte entre esses dois planos, mas sem nunca perder a unidade. Então Kardec continua aqui, né, quando ele diz exatamente isso. Jesus falava por alegorias, e ele ergue, né, o Espiritismo ergue esse véu deixado propositalmente sobre certos mistérios, né? Vem, enfim,
trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Mas como assim? Como dar um fim útil, dar uma causa justa a todas as dores? Bom, segundo o próprio Cristo, disse ele: vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma que isso acontece? De que forma que nós somos consolados pelo Espiritismo? Kardec segue adiante explicando isso. Ele diz: o Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado, né? Os sofrimentos, aliás, antes de continuar, eu vou fazer um parêntese dizendo, né, para a gente entender, né, o que seriam essas causas anteriores, né, e a destinação na terra, né, e na destinação da terra. As causas anteriores, nós podemos colocá-las à medida em que nós remontamos o nosso próprio passado, tanto individual quanto coletivo, não é? A partir do momento que nós compreendemos o que nos faz, quais são os mecanismos por trás das leis universais que nos chamam a resgatar, a expiar as nossas faltas, a provar os nossos conhecimentos, a gente compreende então por que a gente está numa determinada situação. Ora, a partir do momento que eu compreendo que fazer uso do tabagismo durante uma vida toda prejudica o meu pulmão ao ponto de eu não só desencarnar possivelmente por uma doença pulmonar, mas essa desordem me segue no além-túmulo e, por sua vez, terá que ser depurada, né, expelida do meu perispírito em uma existência posterior, eu compreendo que o bronquite asmático que eu posso manifestar hoje, durante várias fases da minha vida, ou durante toda uma vida, muitas vezes, deve ter sido uma causa, deve ter sido um efeito de uma causa anterior, talvez relacionada ao uso do tabagismo. Ou ainda que eu tenha falado e usado da palavra para conspurcar, para desviar, para desvirtuar, para caluniar e assim viciado um centro de força específico do meu corpo espiritual que perdurou para além-túmulo e se refletiu na formação do novo corpo. A partir do momento que eu entendo que eu tenho atitudes hoje que podem me dar um futuro melhor ou pior espiritualmente, eu posso entender que esse mesmo mecanismo tenha sido o responsável pela minha vida e problemas atuais, pelos meus dissabores, pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos. Então, a partir desse momento, eu compreendo que eu não estou sendo injustiçado arbitrariamente por um Deus que distribui não só os dons, como as doenças a seu bel prazer. Eu compreendo que eu sou o responsável tanto pelo cultivo das minhas qualidades, quanto pelo cultivo das minhas inferioridades, das minhas mazelas pessoais. Então, a partir daí, não há mais tanto sofrimento, porque eu compreendo que aquilo, de certa forma, é necessário. Mas como que é necessário? De que forma, né? Ele diz o seguinte, que os sofrimentos são como crises salutares
que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Na literatura espírita há uma infinidade de relatos de vidas, histórias de vida dos mais variados perfis de espíritos, onde nós podemos colher as informações, onde nós podemos colher toda uma gama de histórias, de resultados que nos fazem enxergar isso daqui. É possível identificar o mecanismo em atuação na vida desses espíritos. E a partir daí, então, nós podemos fazer um breve ensaio mental e supor, né, algumas das nossas próprias dores, né, supor como teriam elas se originado em termos de probabilidade, né? Então, a partir do momento em que a gente compreende, através desses mecanismos, dessas leis naturais que o Espiritismo nos informa, nós vamos compreendendo o mecanismo do remédio, incluso nesses momentos, nesses pontos de sofrimento que nós experienciamos ao longo da nossa existência física. E a partir daí, né, a gente entende que, sim, isso é um remédio. Isso é um remédio para aquilo que nós cultivamos de ruim em outras ocasiões. Como eu disse, como eu dei o exemplo do bronquite asmático, né, a partir do momento em que os malefícios que eu causei a mim mesmo, eles forem expurgados do meu corpo e do meu perispírito através da manifestação da doença física, eu não a terei mais. Eu vou me curar dela. É claro que existem doenças que não são passíveis de cura em uma única vida, ou pelo menos no percurso dessa vida, mas que logo após o findar-se dessa vida, nós estaremos livres daquela mazela que nos foi acometida perispiritualmente. E isso vale também para as nossas relações interpessoais, as nossas relações com os nossos entes queridos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Existe toda uma conexão baseada em lei de causa e efeito, baseada na afinidade de provas e expiações dos espíritos que estão ali reunidos dentro daquela família. Então existe todo um mecanismo natural, de fato, e que principalmente, à medida em que nós o conhecemos, nós compreendemos que não é Deus pesando a mão sobre nós, não é Deus nos castigando, somos apenas nós colhendo os frutos da nossa própria semeadura. E aí Kardec também diz, né, que essa depuração assegura a felicidade em existências futuras. Não é? Então, quando nós olhamos para o momento atual que nós estamos vivenciando, nós vamos então compreender que esse sofrimento, essa dificuldade que nós estamos experienciando atualmente e que, infelizmente, alguns de nós sucumbirá, nos dará, num futuro próximo, no futuro, uma felicidade compensatória pelo sofrimento de então. Isso está colocado no Livro dos Espíritos, né, lá no capítulo que trata dos flagelos destruidores, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos como compreender o desencarne, né, destas pessoas em tempos de guerra, de epidemia e assim por diante. Não seria injusto o desencarne delas, o sofrimento delas? E os espíritos respondem que não, né, que há um motivo para isso
e que estas que desencarnam, que sucumbem, né, tanto nas guerras quanto à ação das epidemias, estas são recompensadas posteriormente. Então nós compreendemos que é essa depuração que assegura a felicidade em existências futuras, corroborada pelos espíritos em um outro ponto, em um outro livro das 5 obras básicas, né? Então nós vamos entendendo dessa forma que o Consolador prometido por Jesus, em sendo aí a manifestação dos Espíritos, vai gradativamente, né, foi gradativamente trazendo para Kardec todos esses princípios e vários outros que eu convido a quem ainda, né, não tem muito contato com a doutrina espírita, que pesquise um pouco, adquira os 5 livros, né, das obras básicas, que ao retornarmos, né, desse período de isolamento social, né, que procure uma casa espírita, que inicie o estudo, né, para que todos os mecanismos sejam observados e estudados. Porque a partir daí, né, como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós nos libertamos muitas vezes de crendices antigas, primitivas e que hoje já não nos satisfaz mais, nem mesmo intelectualmente, quiçá espiritualmente. E aí a gente vai compreender por que Jesus disse que ele mandaria um consolador para nos consolar, porque é natural do homem, do espírito humano, sofrer durante uma boa parte do seu trajeto evolutivo, né? E também nós vamos entender por que seria então o Espiritismo esse consolador prometido. Os Espíritos dizem que esse Consolador, como eu disse aqui, Jesus diz, né? Como eu li aqui no comecinho, né, que ele ficaria conosco eternamente. E ele fala, um outro Consolador. Alguns chegaram a compreender que Jesus falava da sua própria volta. Mas quando ele diz um outro Consolador, é porque ele iria delegar essa tarefa. Jesus presidiu a formação do planeta, do nosso sistema, e, digamos, há muito mais que ele precisa continuar fazendo por nós. E ele não precisaria, não deveria ter que voltar pessoalmente para dizer-nos algo e nos dar aí um novo e vasto material de estudo, de reflexão e que nós pudéssemos usar como ferramenta de aprimoramento, né? Sendo que ele poderia nos enviar um outro Consolador, que pudesse estar conosco, que pudesse nos tutoriar nesse caminhar, nessa nova fase da humanidade, né? E olha que nós estamos já há 2000 anos de distância da passagem de Jesus por aqui e muitos dos ensinamentos que ele nos deixou ainda não foram compreendidos na sua totalidade, na sua essência. Então, é justo que ele nos encaminhasse uma espécie de subalterno, alguém que pudesse traçar por ele novas formas, uma nova didática, uma nova pedagogia para esmiuçar, para mergulhar mais nos sentidos das suas palavras e dos seus ensinamentos. Eis o Espiritismo e todos os espíritos que se manifestaram através dos médiuns até hoje, trazendo informações de como a nossa vida atual é precedida pelas nossas experiências anteriores, como ela é influenciada por essas experiências, como ela caminha através das novas experiências e como ela continua ao findar da nossa experiência física.
Então, não há solução de continuidade na nossa vida. Existe uma continuidade de formas diferentes. E é isso que o Espiritismo coloca. Ele diz ainda que o Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, né? Ver que do alto a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, né? Então nós observamos de fato isso. Se nós não temos essa base, esses princípios, nós olhamos para tudo que acontece no mundo hoje e nós enxergamos com ares negativistas, com pessimismo. Como muita gente diz por aí, né? Ah, esse mundo está perdido. Meu Deus, aonde nós vamos parar desse jeito? E Kardec fala que o mundo, apesar de parecer o contrário, evolui. Os espíritos nos colocam isso com clareza. Kardec diz que se nós formos colocar, nós estamos colocados em um determinado ponto da história e dos eventos da humanidade que não nos permitem enxergar o todo, muitas vezes. Porém, com a ajuda do Espiritismo, nós compreendemos o passado e, então, presumimos o nosso futuro. Nós, nos erguendo acima dos eventos da humanidade e lançando o olhar sobre todos eles, nós conseguimos identificar, sim, que nós somos hoje melhores do que nós fomos há 2000 anos atrás, há 3.000, 5.000, 100.000, 1 milhão de anos. Se assim não fosse, nós não estaríamos mais aqui. Então, né, Kardec ainda, né, Jesus coloca, né, que a partir do momento que nós compreendemos isso, nós então nos sentimos consolados, porque nós compreendemos o que nos cerca, nós compreendemos que isso que ele colocou aqui, olha, que os sofrimentos são como crises salutares. E, né, fazendo um parêntese dentro do momento que nós vivenciamos hoje, a pandemia tem nos feito entrar em contato com aspectos diferentes da nossa vida, que antes a velocidade e a ansiedade com que nós vivenciávamos os nossos dias não nos permitia fazer. Não é só o temor pela perda da vida que nós estamos experimentando hoje. Nós estamos experimentando vários outros sentimentos, pensamentos, e nós precisamos aprender com eles. Alguém disse: não vejo a hora que isso tudo acaba, para que a gente volte à nossa vida normal, para que nós voltemos ao que era antes. E alguém disse: não, nós não podemos, depois disso tudo, voltar a ser o que nós éramos antes. Nós não podemos voltar para o nosso normal de antes, porque o nosso normal de antes é que era o problema. Nós precisamos usar essa experiência para crescer individualmente, crescer espiritualmente e distribuir os frutos desse crescimento, desse novo patamar que nós alçamos a partir dessas experiências duras que nós estamos vivenciando, mas não tão duras para a maioria de nós, quanto seria se nós estivéssemos em guerra bélica, como foi em outras épocas. A perspectiva da felicidade, diz Kardec, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho, né? Então realmente é isso, né? A perspectiva de que nós vamos atravessar esse momento difícil
que nós vamos reencontrar uma felicidade que talvez nem todos nós tivéssemos antes disso, nos dá aí uma esperança, né? Nos dá paciência, nos dá resignação e coragem para continuar caminhando. Então, a partir daí, nós já não pensamos mais em deixar essa vida, em deixar simplesmente de existir, né? Porque nós compreendemos que o que vem depois é ainda melhor. O que vem depois de um dia de tempestade é a bonança. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos, mais que compreender, aplicar isso no nosso dia a dia. Controlar a nossa ansiedade, a nossa vontade de sair, né, do ponto em que nós estamos avidamente por viver novamente os dias que se foram, quando nós sabemos que estamos ainda em perigo. É uma atitude de prudência da nossa parte. E essa prudência também é tratada pelo Espiritismo. As obras espíritas, os romances, as psicografias estão repletas de exemplos que nos convidam à prudência, tanto quanto as escrituras sagradas, né? A Bíblia, os provérbios, várias passagens evangélicas. Daí o fato de Jesus dizer que o Consolador prometido viria até nós para nos relembrar daquilo que ele havia nos ensinado. Amor, caridade, altruísmo, resignação, paciência e várias outras qualidades que nós muitas vezes nos esquecemos de aplicar no nosso dia a dia. Jesus diz ainda, né, aliás, Kardec diz que isso tudo é um consolo para que nós passemos pelas dificuldades da vida. Ele diz, aliás, quando Jesus nos diz que o jugo dele era leve. É nesse sentido. Não quer dizer que os problemas nos serão suprimidos, mas quer dizer que nós teremos uma nova forma de encarar os problemas por conta dessa paciência, dessa resignação e dessa coragem. Ao passo que aquele que não acredita, né, que acha que a vida não existe senão, né, enquanto o corpo respira, né, ou simplesmente duvida, espera nada depois da vida, as aflições se abatem sobre o corpo com um peso muito maior e que nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Então olha que diferença que faz. E é o Consolador prometido, o Espiritismo, que vem através de inúmeros exemplos, de inúmeras passagens, conceitos, princípios, relembrar tudo isso que Jesus nos colocou. Então, para finalizar, diz Kardec, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, basicamente, meus amigos, é isso que trata o tópico sobre o Consolador prometido. É esse o conhecimento das coisas que o Espiritismo propõe, que ele nos traz e que ele nos convida a nos debruçarmos sobre eles, a analisarmos, ratificarmos pela razão e daí então acatarmos como sendo princípios que nos conduzem na nossa vida, no nosso dia a dia. Com essas palavras, então, eu gostaria de convidar a todos nesse momento para que nós façamos, então, um breve instante de silêncio dentro dos nossos lares, imaginando essa figura doce de Jesus nos ladeando,
nos beneficiando com as suas vibrações calmas, ternas, e nos insuflando mais coragem, mais determinação e equilíbrio para que possamos atravessar esse momento tendo a consciência de que ele nos é dado como ferramenta de aprendizado, de evolução, de ascensão espiritual. Que nós possamos envolver aqueles que estão lidando de forma mais contundente com a doença, que eles tenham o amparo dos benfeitores espirituais, e aqueles que estão na linha de frente, colaborando para com estes, que tenham ânimo, que tenham força para seguir adiante. Pois, sem dúvida alguma, como o Mestre Jesus nos disse, eles também serão recompensados, na mesma medida em que tiverem colaborado para o bem-estar do próximo. Que essa paz que nos envolve agora siga conosco pelos próximos dias, pelas próximas noites, e que nós tenhamos a tranquilidade, a serenidade e a confiança de que dias melhores virão. Assim seja. Quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente essa noite. Convido vocês para a próxima live, que vai acontecer na próxima terça-feira, com a nossa companheira Kézia Adria. E, peço a vocês aí que cuidem-se. Fiquem em casa se puderem, usem bastante álcool gel, lavem as mãos e, se precisarem sair, use máscara. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Tchau.